Olá, como anda a sua preparação para a prova do Enem de 2020? Hoje eu tô aqui para te ajudar a resolver duas questões, uma de 2016 e uma de 2010. Vamos nessa? Oi, meus amores, sejam bem-vindos. Mais uma semana começando e nós, mais do que nunca, vamos trabalhar com foco no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. E nessa semana que se inicia, nós, sem perdermos de vista a habilidade de entendimento de texto, eu trouxe para o encontro de hoje o dando conta das questões de linguagens do Enem. Existem algumas temáticas que não são consideradas tão conhecidas assim pelos estudantes em geral. Então, quando se pensa em Enem, se pensa em questões que girem em torno de funções da linguagem, de elementos de coesão, de recursos de expressividade, uma proposição ou outra de morfologia. Só que existem alguns temas que fazem parte desse roteiro que o Exame Nacional do Ensino Médio exige de vocês, estudantes. Então, nesse encontro, nós vamos abordar algumas questões de provas anteriores que giram em torno de temas como tecnologias de informação e comunicação ou simplesmente aspectos ligados à área científica. Então, mais do que nunca, o trabalho nessa semana é um trabalho de olhar cuidadoso para essa diversidade temática que, de fato, é notada na prova de língua portuguesa. Então, a gente vai começar por uma questão do ano de 2016, prova do Enem. Nós estamos diante nessa tela de um texto, mas como de praxe, nós começamos sempre pelo enunciado. Vocês vão perceber que essa é uma questão que engloba o seu conhecimento acerca de elementos que articulam ideias, que é o que nós entendemos como elementos de coesão textual. Que importância é essa? Por que esses elementos de coesão garantem, a expressão que eu vou usar, progressão temática do texto, ou simplesmente progressão textual? É muito importante que esse modelo sirva de parâmetro para o que está por vir no mês de janeiro. Então, vamos atenciosamente fazermos a leitura do enunciado, como sempre, marcando as pistas linguísticas, porque você vai ter algumas outras questões para treinar aí na sua casa. Então, vamos nessa. Enem 2016. A coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto. Fato. Isso é uma afirmação. Elementos de coesão textual articulam ideias e estabelecem vínculos entre partes do texto. Ok? Entre parágrafos, inclusive, né? Em se tratando de um texto em prosa. Analisando o trecho que foi retirado do texto, acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico do cérebro, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma relação de. Percebam que vale a pena a gente destacar coesão textual, relações entre partes do texto, e também vale destacar a ideia de estabelece com a oração seguinte uma relação de. Vocês perceberam que o fragmento apresentado é uma oração, né? O que apresenta uma forma verbal acontecendo, que se encontra no gerúndio, e aparece em seguida uma forma verbal no infinitivo, que é provocar. Jami, diante de uma questão como essa, eu tenho aí as opções como finalidade, oposição, condição, consequência, proporção. Eu quero iniciar essa questão mostrando para você que aquilo que é avaliado
está voltado para o seu conhecimento prévio acerca das noções circunstanciais, ou seja, noções que garantem esse valor de advérbio, porque todas essas referências, finalidade, oposição, que pode aparecer como adversidade ou como concessão, condição, consequência e proporção. Então, em 2016, essa questão extremamente interessante, ela cobra de vocês, estudantes, não apenas o entendimento acerca dos articuladores textuais, mas também o seu entendimento acerca da capacidade que o conectivo tem de introduzir valores adverbiais. Nós vamos fazer a leitura do texto inteiro? Não precisa. Basta a gente fazer a leitura, eu vou voltar o slide, basta a gente analisar o fragmento que foi iniciado pelo trecho apresentado no enunciado da questão. Então, nessa nossa primeira coluna, aparece a seguinte ideia: acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Percebam vocês que basta ler esse fragmento. O que veio antes não nos interessa e o que veio depois desse fragmento também não nos ajuda a marcarmos o gabarito. Agora, observe um detalhe. Essa oração iniciada pelo gerúndio, acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização. O rato deixa de fazer essa vocalização com que condição? A condição de o cientista provocar um dano em um local específico no seu cérebro. Jami, eu posso então, para garantir essa ideia de condicionalidade, transformar essa oração iniciada pelo gerúndio, é o que nós em breve chamaremos de oração reduzida de gerúndio, e toda oração reduzida é sempre uma subordinada. Por isso que essa primeira subordinada estabelece vínculo com a oração seguinte, que se comporta como oração principal. Então, mais do que nunca, que tipo de relação é essa? O rato deixa de fazer essa vocalização se e somente se o cientista provocar um dano nesse local específico do cérebro. Então, se o cientista provocasse um dano em um local específico do cérebro, o rato deixaria de fazer essa vocalização. Percebam que quando eu insiro o conectivo, eu passo a ter uma estrutura verbal do se mais o verbo com a desinência SSE, que marca o modo subjuntivo, que é o modo das ideias duvidosas, incertas, possíveis. Esse modo subjuntivo nos dá essa noção de possibilidade, mas nunca de certeza. Então, entre a primeira oração e a segunda oração, a relação estabelecida não é de finalidade, não é de oposição, não é de consequência e não é de proporção. Portanto, essa questão do Enem de 2016 teve como gabarito oficial a letra C. Condição, pois é preciso que se tenha a lesão específica no cérebro para que não haja vocalização dos ratos. Então, é uma situação que depende da outra, mas é uma situação que está condicionada à outra para que ela possa acontecer. Portanto, gabarito dessa nossa questão de número 1, letra C.
Vamos a uma segunda questão, agora do ano de 2010. Voltamos um pouquinho no tempo para que você perceba que essa primeira questão, ela trouxe aspectos ligados à coesão textual, à articulação das ideias. Já nessa questão de número 2, Enem 2010, mais uma vez nós temos aí um texto e vamos iniciar por aquilo que é cobrado. O contato com textos exercita a capacidade de reconhecer os fins para os quais este ou aquele texto é produzido. Esse texto, apresentado na questão, tem por finalidade, tem por objetivo. Percebam que essa questão, ela cobra essencialmente a habilidade de entendimento do texto, a habilidade de ler de maneira proficiente, de maneira habilidosa, mas não fazermos uma leitura ao acaso. O objetivo dessa questão é: o texto apresentado tem por intuito, tem por propósito, tem por finalidade. É o tipo do enunciado que exige do estudante uma leitura integral do texto, diferentemente da questão de número 1, que nós acabamos de resolver, né? Só se precisava ler o fragmento específico. No caso dessa questão de número 2, a leitura do texto na íntegra é uma exigência, é uma obrigatoriedade. Observem vocês que no enunciado não rolou nenhuma pista linguística, não rolou nem mesmo uma antecipação do assunto, do conteúdo. Então, mais do que nunca, a leitura precisa ser atenciosa, porque nós descobriremos juntos sobre qual assunto esse texto se desenvolve. Vamos lá. Título do texto: Tampe a panela. Primeiro que esse título já traz uma forma verbal no modo imperativo. Tampe a panela. Existe um incentivo, existe uma orientação, existe até mesmo uma alerta, uma advertência. Vale ressaltar que a fonte desse texto é uma revista que todos nós conhecemos, que é a famosa revista super interessante, voltada para a área científica, de descobertas, de curiosidades. É por isso, meus amores, que é tão importante a gente checar a fonte do texto selecionado pela questão. Vamos dar uma olhada no conteúdo, mas vamos, sobretudo, buscar qual é a finalidade, qual é o propósito desse texto. Vamos juntos. Parece conselho de mãe para a comida não esfriar, mas a ciência explica como é possível ser um cidadão ecossustentável adotando o simples ato de tampar a panela enquanto esquenta a água para o macarrão ou para o cafezinho. Percebam que a primeira ideia do texto, o primeiro período do texto, pega um gancho com o título, né? O tampe a panela parece conselho de mãe, mas é uma atitude ecossustentável, é uma atitude de cidadania. Vamos entender por quê. Segundo o físico Cláudio Furukawa, da USP, a cada minuto que a água ferve em uma panela sem tampa, cerca de 20 gramas do líquido evaporam. Com o vapor, vão embora 11.000 calorias. Como o poder de conferir calor do GLP, esse gás utilizado no botijão de cozinha, é de 11.000 calorias por grama, será preciso 1 grama a mais de gás por minuto para aquecer a mesma quantidade de água. Isso, um elemento de articulação de ideias, resgatando o que foi apresentado anteriormente. Isso pode não parecer nada para você
ou para um botijão de 13 quilos. Mas imagine o potencial de devastação que um cafezinho despretensioso e sem os devidos cuidados pode provocar em uma população como a do Brasil. 54,6 toneladas de gás desperdiçado por minuto de aquecimento de água, considerando que cada família brasileira faça um cafezinho por dia. Ou 4.200 botijões desperdiçados. Percebam que é um texto que aborda, já que a fonte é super interessante, aborda um aspecto que é de comprovação na área da ciência. Percebam que é um texto que traz curiosidade, essa curiosidade baseada na física, baseada na química, no processo de evaporação da água. Portanto, a pergunta que não quer calar. Esse texto, evidentemente, tem uma finalidade. Qual é essa finalidade? Vamos dar uma olhada nas alternativas. Esse texto tem por finalidade, letra A, apresentar um conteúdo de natureza científica. Letra B, divulgar informações da vida pessoal do pesquisador. Letra C, anunciar um determinado tipo de botijão de gás. Letra D, solicitar soluções para os problemas apresentados. E a letra E, instruir o leitor sobre como utilizar corretamente o botijão. Eu quero, antes de a gente chegar à alternativa verdadeira, dividir com você a experiência de uma questão considerada fácil. E se ela é fácil para o seu concorrente, certamente ela é fácil para você. Portanto, fica alerta. Não se pode perder questão fácil. Observem vocês que todas elas tocam, de certa forma, direta ou indiretamente, o conteúdo do texto. Mas algumas, de maneira muito rápida e muito prática, configuram extrapolações. Portanto, essas alternativas estão descartadas, né? Por exemplo, a letra B de bola. Não há como propósito nesse texto a ideia de divulgar informações da vida pessoal do pesquisador. Falso. Extrapolação. Letra C, anunciar um determinado tipo de botijão de gás. Falso. Em nenhum momento se falou de tipos de botijões. Errado. Letra E, instruir o leitor sobre como utilizar corretamente o botijão. Falso. Em nenhum momento o texto faz essa instrução específica. Letra D, em nenhum momento do texto buscam-se soluções para os problemas apresentados. Agora, é um fato indiscutível que, em função da fonte, revista super interessante, que já é uma revista voltada para a área da ciência, da curiosidade, da descoberta, da instrução acerca de conteúdos que girem em torno da área das ciências da natureza, é porque a finalidade desse texto é apresentar um conteúdo de natureza científica. Portanto, gabarito dessa questão do ano de 2010, letra A. Eu quero mais do que nunca dizer a vocês que, já que estamos nessa reta final, não podemos perder de vista esse treinamento tão importante da habilidade de compreensão e entendimento de texto. Nós sabemos que a prova do Enem quase que completamente vai avaliar essa sua leitura competente, essa sua leitura distanciada do objeto de estudo que é o próprio texto. Então, ao longo dessa semana, é esse o treinamento que é de questões voltadas para essa habilidade. Você certamente terá questões para treinar em casa, para que a gente possa se divertir na nossa aula ao vivo. Combinado? Fica meu beijo. A gente se vê. Ótima semana para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.